em nenhum deles terá o símbolo da CAP, para que não fiquem dúvidas sobre essa matéria. E, antes de vermos esta reunião, tivemos a ver aqui alguns dados, e a agricultura podia parecer, bom, é um fator, é um setor que contribui muito para a poluição e para tudo isto, e as estatísticas mostram que desde 1990 até hoje a agricultura europeia já reduziu as emissões com gases de efeito de estufa em 20%. Isto mostra bem uma evolução já feita pela agricultura europeia, ao contrário das agriculturas do resto do mundo. Volto a dizer que muitas destas ambições só são possíveis alcançar com os agricultores. São ambições, não são imposições, eu gostava de deixar isto muito claro, e que temos aqui, o setor agrícola, uma oportunidade que não podemos perder. Não faz sentido pôr-nos contra todas estas situações, porque isto vai-nos trazer dificuldades, tem dificuldades com certeza, mas também temos aqui algumas novas áreas onde podemos tirar alguma vantagem. Estamos perante um desafio e, ao contrário do que se pode fazer crer também na opinião pública, a agricultura tem um papel central para a concretização desta ambição do Pacto Ecológico Europeu. Sem os agricultores não é possível atingir estes patamares. As exigências da nova PAC vão ser condicionadas por estas ideias e por estas linhas, mas também, e é preciso não esquecer isto, existirão outras fontes financeiras que podem ser importantes para o setor agrícola europeu e nacional. Linhas financeiras do clima, da biodiversidade. Não é possível melhorarmos a biodiversidade sem envolver os agricultores. Para terminar, só deixar esta mensagem que temos de estar atentos e temos que, enquanto organizações, adquirir conhecimentos para colocar à disposição dos agricultores todos estes meios financeiros e, ao que parece, os anúncios são de avultados meios financeiros, mas temos que ter a capacidade de os conseguir utilizar a favor de uma agricultura ainda mais sustentável, mas com uma grande capacidade produtiva e de rendimento para o setor agrícola, que é essa a nossa grande preocupação. Bom, ia passar então a palavra à engenheira Alexandra Brito, que fará a apresentação sobre o Pacto Ecológico Europeu. Boa tarde a todos. Vamos então... tu passas a apresentação. Vamos então dar início a esta sessão. Vamos começar exatamente pelo que está na origem. Podes passar. Exato. O Pacto Ecológico Europeu, como disse o Ângelo Ismira, surgiu logo com a tomada de posse desta nova comissão. As orientações políticas centraram-se em 6 grandes ambições para a Europa, e uma delas é precisamente o Pacto Ecológico Europeu. Em primeiro lugar, eu gostava de clarificar aqui a terminologia que nós usamos, porque vê-se muitas traduções diferentes. Este pacto é conhecido como o European Green Deal. Em português, a tradução oficial é Pacto Ecológico Europeu. Portanto, isto é exatamente o termo que é utilizado em português e que significa o European Green Deal. Foi apresentado a 11 de dezembro, no final do ano passado, um roteiro através do qual se pretende transformar a União numa economia moderna, eficiente e no aproveitamento dos recursos e competitiva, e em que não existam emissões líquidas de gases com efeito de estufa em 2050, a chamada neutralidade climática, ou seja, não é não existirem emissões, é não existirem emissões líquidas, portanto é o balanço ser zero. O crescimento económico ser dissociado da exploração dos recursos e ninguém nem nenhuma região sejam deixados para trás. Pronto, isto é a terminologia destes documentos, estas frases assim, um bocado teóricas, mas enfim.
O que é então o Pacto Ecológico Europeu? O Pacto Ecológico Europeu assenta num objetivo ambicioso de travar e reverter a perda de biodiversidade, transformando os nossos sistemas alimentares e a utilização que damos às florestas, às terras, à água, ao mar, bem como aos sistemas energéticos, urbanos, industriais. Portanto, como veem, isto é muito abrangente, isto vai tocar todos os setores da economia. Nós hoje, não sei se conseguem ver bem este esquema, mas isto é uma forma esquematizada de representar aquilo que o Pacto Ecológico Europeu significa. E é de facto muito abrangente, mas nós hoje vamos aqui focar-nos naquilo que achamos que tem mais importância para a agricultura, que são duas estratégias. Uma que pretende preservar e recuperar os ecossistemas e a biodiversidade, que é a estratégia para a biodiversidade, e outra que é a estratégia do Prado ao Prato, que tem a ver com conceber um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente. Enfim, isto vale o que vale. Mas o que é importante reter aqui é que isto abrange todos os setores da economia. Ou seja, o Pacto Ecológico Europeu não é só para a agricultura, é para todos os setores, vão influenciar de muitas formas a atividade agrícola, mas estes dois que nós destacamos incidem diretamente sobre a atividade agrícola. Tem a ver com a biodiversidade e tem a ver com a tal estratégia do Prado ao Prato, que está muito ligada à questão da alimentação, à cadeia toda da alimentação. Foram apresentadas a 20 de maio esta estratégia do Prado ao Prato, que eu vou falar, e a estratégia da biodiversidade, que depois a engenheira Cláudia Gonçalves vai falar. Estas duas estratégias reforçam-se mutuamente e, dizem eles, reunindo a natureza, os agricultores, as empresas, os consumidores para trabalharem em conjunto com vista a um futuro sustentável e competitivo. Eu vou agora entrar... Alexandra, deixa-me só fazer aqui um comentário. Na realidade, a Comissão tinha um calendário para apresentar estas estratégias. Houve uma situação que afetou o mundo inteiro e a Europa em particular, como sabem, foi o Covid, e não houve nenhuma alteração do calendário que a Comissão tinha para a apresentação destes documentos, destas linhas. Na realidade, eu penso que esta adaptação será depois na ambição que cada um das instituições europeias vai pôr nisto e mesmo nos Estados-membros. Esta estratégia do Prado ao Prato está igual ao que estava antes do Covid, como se o Covid não tivesse tido nenhuma influência nas empresas, nas pessoas, nos próprios finanças dos Estados-membros, nem na forma como vão relançar a economia. Estamos neste momento, como vocês sabem, em todos os países da União Europeia a estabelecer um plano de relançamento da economia e, como se isso não fosse importante, a Comissão manteve o seu calendário. Já o tinha feito em plena crise financeira em 2008, tinha um calendário, fez exatamente igual, depois teve que emendar porque desmantelou mecanismos de proteção que tinha numa altura de uma crise financeira que não tem comparação com esta. Portanto, acho que isto eu não resisti a dar esta nota porque me parece que há aqui um excessivo cumprir do calendário sem ter em consideração as condicionantes do momento. Vamos então entrar na estratégia do Prado ao Prato propriamente dita, que também aqui convém clarificar a terminologia que é usada. Muitas vezes usa-se o farm to fork, é a designação em inglês. Em português, a tradução oficial, digamos assim, é a estratégia do Prado ao Prato. Ela está no centro do Pacto Ecológico e vai permitir a transição para ou pretende-se que permita a transição para um sistema alimentar sustentável na União Europeia, salvaguardar a segurança alimentar, garantir o acesso a alimentos saudáveis, com origem no planeta saudável, reduzir a pegada ambiental e climática, proteger a saúde dos cidadãos, assegurar meios de subsistência dos operadores económicos. Portanto,
há várias valências aqui em jogo. Aqui importa destacar estas duas palavras que têm grande ênfase em toda a estratégia, que é o sustentável e o resiliente. Portanto, aquilo que se pretende é que essas mudanças que se quer atingir sejam feitas de uma forma sustentável e resiliente. Este esquema é só para mostrar que a estratégia do prado ao prato, ou farm to fork, abrange toda a cadeia da alimentação. Nem é bem só do prado, porque isto abrange também o mar, as pescas, abrange a aquicultura, portanto, é desde a produção de alimentos, passando, portanto, pelos agricultores, pelos pescadores, pelos produtores, depois toda a indústria de transformação da agroindústria, até a distribuição e até ao consumidor. Isto vai desde a produção até, de facto, ao consumidor. A estratégia estabelece objetivos concretos e muito ambiciosos para transformar o sistema alimentar da União Europeia. Alexandre, eu aqui, desculpa interrompê-la outra vez. Eu acho que este slide anterior é muito elucidativo, onde é possível ver que a ambição, estamos a falar de uma ambição, não é uma imposição. Porque por exemplo, nos consumidores, a ambição é que haja menos desperdício. Eu não consigo impor aos consumidores menos desperdício. Vou fazer uma sensibilização junto dos consumidores. E para cada um, tanto para as pescas, para a agricultura, para a indústria alimentar, para a distribuição e mesmo para os consumidores, há várias ambições. Eu só estou a referir isto porque muitas destas ambições são entendidas logo pelo setor agrícola como obrigações ou imposições. Não é isto. Isto é um documento de ambição e de linha política. As concretizações depois terão que ser feitas num conjunto de outros documentos, como já foi dito, no PEPAC e noutros regulamentos que serão elaborados. E gostava de chamar bem a atenção para isto, porque senão toda esta ambição pode parecer uma imposição e não é claramente o que se trata, como veem aqui, aos consumidores também. A Comissão, isto são ambições, volto a dizer, da Comissão. Isto é um documento da Comissão. Nunca esquecer, cada vez que vê um slide, isto é aquilo que foi emitido como ambição para o espaço europeu pela Comissão Europeia. Ora, vamos então aos objetivos da estratégia. Isto está apresentado de uma forma muito resumida, porque a estratégia são 22 páginas de muito detalhe, mas anda tudo sempre um bocadinho à roda do mesmo. Assim, um grande grupo de ações que se pretende tomar com base nesta estratégia tem a ver com a utilização de pesticidas na agricultura. Pretende-se reduzir em 50% a utilização e o risco dos pesticidas químicos até 2030 e pretende-se reduzir em 50% a utilização dos pesticidas mais perigosos até 2030. Para preparar o caminho para a adoção de alternativas e tentando manter o rendimento dos agricultores, há uma série de iniciativas que depois decorrem disto. Por exemplo, a diretiva da utilização sustentável dos pesticidas terá que ser revista. A proteção integrada, as disposições da proteção integrada terão que ser revistas e reforçadas porque pretende-se que haja outros métodos ou que sejam mais usados, outros métodos de proteção das culturas que sejam sustentáveis e que passam por métodos biológicos, métodos não químicos, pesticidas de baixo risco, etc, etc. Vai ser promovida uma maior utilização de formas alternativas e seguras de proteger as colheitas contra pragas e doenças. Facilitar a colocação no mercado de pesticidas que contenham substâncias ativas biológicas. Reforçar a avaliação dos riscos ambientais dos pesticidas. Enfim, há uma série de iniciativas. Depois vamos aos nutrientes. No caso dos nutrientes, aquilo que se pretende é reduzir as perdas de nutrientes em pelo menos 50%.
assegurando simultaneamente a não deterioração da fertilidade dos solos, o que irá reduzir a utilização de fertilizantes em pelo menos 20% até 2030. Portanto, aquilo que se pretende aqui é que os Estados-membros tomem medidas para evitar a poluição por nutrientes e em geral, mas eles dão um particular destaque ao azoto e ao fósforo, para evitar as fugas de nutrientes que poluem o ar e a água e que depois vão prejudicar a saúde das pessoas e o ambiente. Além disso, a Comissão vai desenvolver com os Estados-membros um plano de ação para a gestão integrada dos nutrientes, que se destina a reduzir e a prevenir mais poluição decorrente da utilização excessiva de fertilizantes e promover a reutilização como fertilizante de nutrientes provenientes de diferentes tipos de resíduos orgânicos. Por exemplo, a Diretiva das Lamas também acho que vai ser revista para ficar mais consentânea com este objetivo. Depois, outro grande grupo é a resistência aos agentes antimicrobianos. Nós, por curiosidade, fomos ver o que eram os agentes antimicrobianos, já agora, só a título de curiosidade, são os antibióticos, são os antissépticos, os desinfetantes. Portanto, o que se quer é reduzir em 50% as vendas de agentes microbianos para os animais de criação e para a aquicultura até 2030. Vão sair novos regulamentos relativos aos medicamentos veterinários e aos alimentos medicamentosos para animais a partir de 2022. E o seu impacto no terreno contribuirá para diminuir a utilização de agentes antimicrobianos em animais de criação, cuja venda será monitorizada todos os anos. Relativamente à agricultura biológica, Pedro. Só que um comentário também. Reparem que todas estas ambições, eu volto a repetir a palavra porque é essa a palavra que vem no texto original, não têm nenhum suporte científico, nem? São 50% ou 25%, é a tabela, ou é 20% ou 50%. Portanto, são ambições, volto a referir isto. É óbvio, com isto não estou a dizer que não tem nenhum impacto, com certeza que tem, mas não vamos em 10 anos, porque é até 2030, todas estas ambições são para cumprir nos próximos 10 anos, possivelmente estes valores serão dificilmente atingidos, ou então, também ainda não se sabe qual é o ano de referência. Já houve situações destas no passado, em que parecia que isto era muito difícil, mas no ano de referência que foi colocado, as coisas tornaram-se, vamos lá ver, o que não é possível, o que não tem solução, solucionado está, e eu acho que aqui a questão é a mesma, vamos ter que acompanhar e ver na prática o que é que isto dá, mas não podemos pensar, bom, vamos perder metade dos pesticidas e vamos gastar metade do adubo que temos hoje. Não é isso que aqui vem, não se sabe, não é hoje, é relativamente a que ano é que é e como é que esta ambição se concretiza. Depois aqui na agricultura biológica, além das medidas da PAC, a Comissão vai apresentar um novo plano de ação para a agricultura biológica. A ideia é que os Estados-membros consigam estimular a oferta e a procura de produtos biológicos e assegurar a confiança dos consumidores através de campanhas de promoção e de contratos públicos ecológicos. Enfim, sem comentários. Concretizando um bocadinho mais, porque, como eu disse, a estratégia é vasta. Isto nós não estamos aqui a conseguir, nem é possível dizer os detalhes todos, mas de qualquer maneira, como toca muitas frentes, destacamos aqui algumas. Por exemplo, criar um ambiente alimentar saudável. A estratégia dá um grande enfoque nesta questão dos regimes alimentares saudáveis e sustentáveis, a transição das dietas, de maneira que as pessoas corram menos riscos de doenças e diminuir o impacto ambiental de todo o sistema alimentar, desde a produção até à distribuição, o consumo. Depois, capacitar os consumidores para escolherem regimes alimentares saudáveis e sustentáveis. A Comissão também vai desenvolver um quadro sustentável de rotulagem dos alimentos
e que abranja os aspectos nutricionais, climáticos, ambientais e sociais, no fundo, para dar aos consumidores informação, que eles disponham de informação para fazer as suas escolhas e que possam optar por alimentos produzidos de uma forma mais sustentável. Bom, esta é outra questão que já há muito tempo que anda a ser debatida, é toda esta informação. Se calhar há alimentos que tinham que ter 2 voltas de rótulo para se pôr todas estas referências. Há aqui, no entanto, como veem, isto é como eu disse, isto é um conceito de uma sociedade completamente diferente daquela que nós temos hoje. E há aqui um fator que também convém dizer, é que também se prevê que a importação de alimentos para o espaço europeu cumpra todas estas regras, o que é completamente impossível de bloquear a entrada de alimentos vindos de outros países, porque o comércio mundial faz-se à volta do mundo e o comissário do comércio, que era o antigo comissário agrícola, veio chamar a atenção para isso. Nos próximos 20 anos vai haver um crescimento do comércio mundial em 85%, que será feito fora da Europa. 85% do crescimento nos próximos 20 anos é feito fora da Europa, o que obriga a exportarmos, senão não conseguimos crescer. E quem exporta também tem que permitir importações. Com este tipo de exigências, penso que nenhum país, nenhum bloco comercial à face da Terra consegue cumprir uma rotulagem com esta questão. Aliás, colocando aqui a questão social, quereria dizer que as condições de trabalho e de remuneração aos trabalhadores teriam que ser iguais, ou pelo menos tinham que ser conhecidas no rótulo. Isto é uma velha ambição da vertente sindicalista, mas que vinha impossibilitar completamente as trocas entre os países. Vamos avançar. Este é o meu último slide. Outra das tais vertentes é intensificar a luta contra o desperdício alimentar. A Comissão vai propor objetivos vinculativos para até 2030 reduzir para metade o desperdício alimentar per capita em toda a União Europeia, a nível quer do retalho, quer do consumidor. Uma grande aposta também na investigação e inovação, é um objetivo que todas as zonas rurais tenham acesso à banda larga rápida até 2025, a fim de permitir a inovação digital. Eles querem trazer para aqui tudo o que seja informação por satélites, tudo o que seja inovação digital que possa ser implementada. E promover a transição mundial. É reconhecido que os alimentos europeus são seguros, a Europa tem segurança alimentar, tem qualidade, tem alimentos com valor nutricional, e aquilo que se pretende é que, além de tudo isso, os alimentos sejam produzidos de uma forma sustentável. Portanto, é dito que isso pode ser uma vantagem competitiva para os agricultores europeus, e a ideia é que a Europa não vá exportar alimentos que não sejam sustentáveis, nem vá importar alimentos que não sejam produzidos de uma forma sustentável. Portanto, a ideia é expandir o modelo de produção sustentável para os nossos parceiros comerciais e no fundo, para o mundo todo. A União Europeia colaborar com países terceiros e com intervenientes internacionais para, no fundo, exportar este modelo de agricultura e alimentação sustentável e resiliente. Este último ponto, vejam o último slide, as 2 últimas linhas. Apoiar o movimento mundial rumo a sistemas alimentares sustentáveis. E a questão aqui, para também não estarmos a iludir as coisas, aquilo que eles entendem, eles, Comissão, como sustentável, são alimentações mais à base de vegetais do que de carne animal. Portanto, eu acho piada até ver ali já aquele mão a fazer força com a bandeira da União Europeia por trás. Parece aquilo uma nova movimento, exatamente, uma nova linha ideológica que existe hoje, financiada pela Comissão Europeia para atingir estes objetivos.
Íamos agora falar da outra estratégia, que é da biodiversidade. Vai a Cláudia Gonçalves. Boa tarde a todos. Portanto, a Estratégia Europeia para a Biodiversidade é outro grande pilar deste Pacto Ecológico que tem influência na política agrícola comum, na atividade agrícola. Não é uma novidade, já existia uma estratégia europeia para a biodiversidade de 2020, que não foi muito bem sucedida, e que, portanto, esta surge reforçada desse ponto de vista. Portanto, trata-se de um plano abrangente, sistémico e ambicioso, e a longo prazo, portanto, num prazo de 10 anos, que tem duas vertentes: é a proteção da natureza e reverter a degradação dos ecossistemas. Relativamente à proteção da natureza, e aqui houve também a preocupação, porque esta estratégia é transversal a tudo, não é? A todos os setores e atividades. Aqui a preocupação foi focar mais na parte que tem mais impacto na atividade agrícola. No que diz respeito à proteção da natureza, basicamente aqui o impacto vai ser um aumento da área da Rede Natura 2000, que pretende a Comissão que tanto a nível da área marítima como terrestre, 30% de cada uma dessas áreas, 30% da área terrestre da Europa tenham uma proteção especial. Portanto, o que implica a nível europeu, da média europeia, um aumento de 4% no que diz respeito à área terrestre, e em Portugal implica um esforço um bocadinho maior, de 7%, e relativamente à área marítima, um aumento de 9%, que é ainda mais significativo. Este aumento da Rede Natura não implica só a designação de novas áreas propriamente ditas, mas também corredores ecológicos que unam estas áreas. Portanto, chegou-se à conclusão que a designação de áreas isoladas, que não tinham um efeito tão benéfico para a biodiversidade como se elas estivessem interligadas entre si. Portanto, vai haver um esforço para fazer mesmo a nível europeu, no fundo, uma rede de corredores ecológicos para permitir a ligação entre as diferentes áreas de Rede Natura. Para além disso, 10%, portanto, destes 30% de cada uma das áreas terrestre e marítima, 10% destas áreas têm de ter um estatuto de estritamente protegidas. E dentro têm que estar incluídas obrigatoriamente as florestas primordiais, como é o caso da floresta laurisilva, que cá em Portugal existe nos Açores e na Madeira. Relativamente à recuperação dos ecossistemas degradados, são várias também as propostas que envolvem vários setores. Aqui estão aquelas que têm mais impacto para a agricultura. Portanto, pretende a estratégia que 10% da área agrícola deve estar ocupada com elementos paisagísticos altamente diversificados e favoráveis à biodiversidade. Eles já existem agora e são protegidos no âmbito da condicionalidade, portanto têm que ser mantidos. As faixas de flores não, seriam voluntárias, mas as marachas, pronto, os elementos paisagísticos neste momento já existem e outros que venham a ser indicados, 10% da área agrícola deve ser ocupada por este tipo de elementos. Outra intenção também desta estratégia é reverter o declínio dos polinizadores. Já existe uma estratégia de proteção dos polinizadores que vai ser revista para aumentar o seu grau de proteção. Depois, nesta estratégia, estão incluídos todos aqueles objetivos que estão na estratégia do Prado ao Prato, no que diz respeito à redução dos fatores de produção, tanto de produtos fitofarmacêuticos como de fertilizantes, como o aumento
para 25% da área da agricultura biológica. Portanto, estes objetivos são comuns a ambas as estratégias. Para além disso, há também uma preocupação com os solos, com a proteção da fertilidade dos solos, a redução da sua erosão e o aumento da matéria orgânica. Tanto prevista o retomar já houve uma pré-diretiva para o solo, tal como há uma diretiva água também, já esteve em tempos previsto uma estratégia de proteção para o solo que tendia a acabar numa diretiva para o solo. A coisa durante esses últimos 7 anos esteve mais ou menos parada e agora há a intenção de reativá-la novamente, dando-lhe uma nova vida e uma nova exigência. Depois, prevê-se também o restabelecimento do curso natural dos rios numa extensão de pelo menos 25.000 km, mediante a remoção de barreiras e a reconstituição de planícies aluviais. O que pode também implicar, ainda não, nenhuma destas estratégias quantificam nem indicam propriamente o financiamento de tudo isto. Portanto, são, como já disse o engenheiro Luís Mira, mais uma ambição que está nesta estratégia. Depois, existe também a ambição de proteger e restaurar as florestas, incluindo as primordiais, que são sempre têm sempre um papel muito significativo em todas, ou muito de grande preocupação, e assegurar a plantação de 3.000 milhões de árvores suplementares. Portanto, é duplicar o dobro da tendência atual. Podes passar, Pedro. Depois, ambas as estratégias, tanto a do Prado ao Prato como a da biodiversidade, terminam com uma proposta de um plano de ação em que já existe o elencar de determinadas medidas e o seu calendário indicativo. Portanto, e a quantidade, aqui destacámos aquelas que nos dizem mais respeito, mas é uma quantidade enorme de não só nova legislação, como a revisão daquela que já existe para se adequar aos novos objetivos. Portanto, temos a revisão, como a Alexandra já disse, a revisão da diretiva relativa aos sustentáveis pesticidas, temos um novo plano europeu para a agricultura biológica, temos a tal nova, que não é nova, iniciativa da UE para o armazenamento de carbono nos solos, a revisão da estratégia temática para a proteção dos solos, a tal pré-diretiva do solo. Portanto, estas ambições vão agora concretizar-se na atualização de legislação que já existe atualmente e noutra que vai ser criada para concretizar estes objetivos. Aquele que é mais palpável e que nos diz respeito a mais curto prazo vai ser, de facto, o plano estratégico da PAC, que agora a Maria Luís vai falar um bocadinho sobre essa questão. Olá, boa tarde. Portanto, dando sequência aqui à exposição da Alexandra e da Cláudia Gonçalves, estes ambiciosos objetivos que são expressos nestas duas estratégias, que datam de maio de 2020, no que respeita às questões agrícolas, o caminho que é apontado para a sua concretização é por via da Política Agrícola Comum. Política Agrícola Comum cujas propostas regulamentares, e é nesse ponto que estamos, é na fase de propostas, datam de 1/6/2018. Ou seja, a proposta da PAC surgiu em 1/6/2018 e agora surgem estas estratégias posteriormente, recentemente,
E qual é que é o caminho indicado para a sua concretização? A reforma da política agrícola comum, apresentada no início de 2018. De facto, a PAC pós-2020 tem as características necessárias para que estes objetivos aí se encaixem. A nova PAC já tinha 9 objetivos específicos e 3 deles estão exatamente associados ao ambiente e ao clima. A adaptação das alterações climáticas é um deles. Os 2 ligados ao ambiente dizem respeito à promoção e gestão eficiente dos recursos naturais, portanto, água, solo e ar, e à proteção da biodiversidade, habitats e paisagem. Portanto, aqueles objetivos que ouvimos aqui serem referidos encaixam aqui na perfeição. A reforma da PAC prevê ainda que os Estados-membros devem elaborar os planos estratégicos da PAC, os PEPAC, que no fundo reúnem os apoios do FEAG e FEADER para cumprimento dos 9 objetivos específicos da PAC. Já referia, nessa altura, que os Estados-membros deviam mostrar nos seus planos estratégicos uma maior ambição no que respeita ao ambiente e clima do que no atual período de programação, e era prevista, já nessa altura, a obrigação de envolver as autoridades com a tutela das áreas do ambiente e clima no processo de elaboração do PEPAC. Portanto, estamos a falar do Ministério do Ambiente. Vamos então ver como é que estes objetivos são integrados no PEPAC, analisando as principais etapas na preparação destes planos estratégicos. Portanto, para cada um dos objetivos específicos e nomeadamente para os ambientais e climáticos, é feito um diagnóstico analisando os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. E face a esse diagnóstico tem lugar a identificação, a priorização e hierarquização das necessidades do Estado-membro relativamente a esse objetivo específico, tendo em conta a legislação europeia relativa a estas questões, portanto, relativa à água, à biodiversidade, alterações climáticas, energia e pesticidas, e o que esteja estipulado nos planos nacionais. E estas ambições que aparecem agora e que não estão legisladas? A Comissão, num documento recente, prevê que, apesar de não estarem expressas em legislação nem nos planos nacionais, haverá um esforço conjunto ou uma pressão da Comissão junto dos Estados-membros no sentido de o PEPAC refletir estas ambições. Mas uma vez identificadas estas necessidades e à luz da avaliação dessas necessidades que são identificadas as metas, face às necessidades, desenha-se então a estratégia de intervenção. E a estratégia de intervenção, no fundo, corresponde ao modo que é escolhido para o cumprimento dessas ambições. A base da definição desta estratégia de intervenção é a condicionalidade, porque define as normas mínimas, e depois há a seleção das intervenções e respectiva alocação financeira para a concretização desses objetivos. Portanto, estamos a falar da seleção dos tipos de apoio que a PAC prevê no sentido de garantir a concretização dos objetivos. Portanto, se é através de ecorregimes, de apoios ligados, de medidas agroambientais, de indenizações compensatórias, apoio ao investimento. Portanto, há a seleção das intervenções e a alocação financeira no sentido de garantir esses objetivos. E, simultaneamente, há a definição de metas para os indicadores de resultados comuns, que são indicados pela Comissão, definição de indicadores específicos, se for necessário, e de objetivos intermédios. E o que se pretende com estas definições de metas para estes indicadores
é monitorizar e avaliar resultados e ajustar o processo. Ou seja, face às metas definidas e aos objetivos intermédios que sejam definidos, anualmente, é avaliado o resultado que foi atingido. E se esse resultado que foi atingido ficar aquém do objetivo que havia sido definido para aquele ano, no fundo há uma chamada de atenção ao Estado-membro, no sentido de corrigir as coisas e garantir que o processo encarril, digamos, com o objetivo de garantir a meta que havia sido indicada. Aliás, a proposta de reforma prevê, inclusive, um prémio de desempenho em 2026 para os Estados-membros que, no que toca às metas do domínio ambiental e climático, os indicadores de resultados para esses objetivos tiverem atingido pelo menos 90% da sua meta para o ano 2025. E é por isto que se diz que a nova PAC, em parte, há outras questões mais complexas, mas que se diz que a nova PAC tem uma abordagem baseada nos resultados, porque há uma avaliação dos resultados que vão sendo atingidos. A Comissão, apesar de considerar que a reforma da PAC é compatível com estas estratégias, considera que a capacidade para ela vir a acomodar estas ambições na sua plenitude depende de vários fatores, ou seja, há determinadas coisas que têm que estar garantidas, nomeadamente os PEPAC têm que ter maior ambição, o nível de exigência da condicionalidade que foi proposto na reforma deve ser mantido, a dotação financeira mínima deve ser prevista para os regimes ecológicos, os 30% do FEAD propostos para serem afetados aos objetivos de ambiente e clima devem ser mantidos, nós até temos mais. A legislação a considerar para a definição de metas deve ser alargada ao bem-estar animal e à resistência aos antibióticos. A coerência dos pagamentos ligados e das intervenções setoriais deve ser assegurada com a necessidade da sustentabilidade global do PEPAC, portanto, todo o PEPAC deve ser ambientalmente sustentável, e os Estados-membros espera-se que adiram a recomendações específicas para os 9 objetivos específicos da PAC e metas do Pacto Ecológico. Portanto, isto encaixa-se naquelas recomendações que são feitas relativamente às matérias que não estão legisladas. Portanto, o resultado final de todo este processo será fruto de múltiplas negociações, inclusive é o PEPAC, que assume aqui uma importância central, resulta de negociações sucessivas a vários níveis, nomeadamente ao nível interno, em que o setor agrícola vai ser auscultado, o Ministério do Ambiente, que tem forçosamente que ser ouvido, e ao nível externo, que culmina com a aprovação pela Comissão do PEPAC que seja proposto. Como o Luís Mira disse, existem outras fontes de financiamento que o setor agrícola deve explorar, e isto significa que temos um grande desafio pela frente, já que há que maximizar as vantagens para o setor agroflorestal face a esta ambição ambiental e climática, que exige capacidade de intervenção, diálogo e conhecimento, para que, de facto, consigamos influenciar metas, intervenções, meios financeiros e modelos de gestão adequados. E este é o desafio que temos pela frente, no sentido de tornar estas ambições destas estratégias numa oportunidade para o setor. Ok, obrigado pelas apresentações. Nós não vamos abrir um espaço para perguntas porque nós não fomos, isto não é da nossa concepção, não fomos nós que concebemos estas políticas, portanto não vamos responder a perguntas porque é que foi isto ou porque é que foi aquilo. Se tiverem algumas dúvidas relativamente a alguma parte
daquilo que apresentámos. Eu pedia para fazerem as perguntas no bate-papo, que é mais fácil escrever do que estarmos a fazer, como temos 130 pessoas quase, é difícil depois ver uma. E é assim, as perguntas, volto a repetir, não nos venham fazer perguntas sobre a raiz da porque é que é assim ou porque é que é de outra maneira, porque a opinião que vocês têm sobre elas, se calhar a nossa ainda é mais radical, mas não é esse o objetivo desta nossa reunião hoje. O objetivo é dar-vos a conhecer o conteúdo do Pacto Ecológico Europeu e por isso eu acho que todas as dúvidas que tiverem sobre a estrutura dele ou sobre alguma questão que tenham, coloquem-nas, mas não sobre a origem das políticas, porque isso não, são da responsabilidade da Comissão. Estou a ver ali os comentários. Está ali não são perguntas, são comentários. A Europa perde competitividade na exportação. Pronto, a teoria da Comissão é que não, que a Europa tem que procurar os destinatários e, como viram ali, quase que fazer uma cruzada pelo mundo de um planeta sustentável e verde e em que os métodos de produção não agridem o clima, nem o ambiente, nem a biodiversidade, nem outro tipo de situações. Sim, a devido pergunta o que esperam que venham a ser os regimes ecológicos. Pois, se a gente soubesse responder essa pergunta, era uma pergunta para $1 milhão. Estamos, obviamente, a trabalhar nisso. Esperamos que os regimes ecológicos venham exatamente proporcionar aos agricultores o combate, por um lado, às alterações climáticas e levá-los no sentido de serem mais sustentáveis. Se calhar alguns deles podem apontar para a melhoria da matéria orgânica no solo, outros podem apontar para as questões da biodiversidade. Para ver, a nossa preocupação é que estes regimes ecológicos não venham limitar a capacidade produtiva da agricultura portuguesa. E há aqui uma coisa que eu também a mim me tranquiliza e que eu gostava de partilhar. Se a grande parte da agricultura portuguesa, que não é uma agricultura com uma grande intensidade cultural, se isso nos prejudica a nós ou se nos limita a nós, os franceses ou os italianos, então estão muito mais limitados. Se calhar um pouco a estratégia nesta altura é não termos pressa em apresentar coisas e ver desta ambição desmedida que tem este documento, o que é que os franceses vão fazer, que são um país eminentemente agrícola, e como é que interpretam tudo isto e como é que aplicam tudo isto. E, portanto, não podemos estar com muita ansiedade. Isto também tem coisas positivas. Por exemplo, no Pacto do Clima prevê-se a possibilidade de haver compensações pela retenção de carbono aos agricultores que praticarem práticas que venham a reter mais carbono. É um velho sonho. Vamos ver. Eu gostava de saber responder a essa questão, mas eu acho que ninguém na União Europeia sabe responder a isso, até porque isso depende, por um lado, da definição que vier do PEPAC a nível europeu e depois daquilo que for a criação de medidas por parte dos vários Estados-membros. A FEPASA pergunta se vai ser promovida a utilização de efluentes da produção animal. Está previsto fazer-se mais um plano, uma estratégia para o aproveitamento dos nutrientes, exatamente para evitar que haja tal perda e lixiviação de nutrientes. Portanto, acho que faz sentido que os efluentes da pecuária possam entrar neste ciclo. Aliás, nós sempre defendemos que não fazia sentido nenhum pegar nos efluentes da pecuária e ir pô-los nas estações de tratamento das águas urbanas para extrair nutrientes a um custo elevadíssimo.
o que faz sentido, de facto, é a chamada economia circular, pôr os nutrientes a circular e devolvê-los ao solo. Mas isso será trabalho para desenvolver no futuro. A FENARREG pergunta se existe mais alguma informação sobre o restabelecer o curso natural dos rios. Não tenho conhecimento, mas isto torna impossível ter água nos países do sul da Europa. Eu volto a lembrar que são intenções, eu volto a dizer que isto é um conjunto, uma ambição para viver num espaço que não é igual àquele que a gente vive hoje. Nesta ambição para os rios que ali vinha e que está na apresentação, tem 25 mil quilómetros de rios na Europa sem terem barreiras. Portanto, qualquer tipo de barreira que exista, não estou aqui a pensar que vão derrubar as barragens que existem, mas explicaram hoje tecnicamente que há algumas barreiras que foram feitas já há muitos anos, e represas e açudes, e que impedem a livre movimentação dos micronutrientes, dos peixes e de outras coisas, e é mais essa situação que se passa. Não sei se querem acrescentar mais alguma informação. Não, é exatamente isso. Isso é uma moda quase, nem é só na Europa, é em vários países do mundo, tentar acabar com todas as barreiras que há ao livre curso das linhas de água. Mas isso levanta imensos problemas, porque custa dinheiro, quem é que vai pagar essas obras, tem impactos também. O retirar essas barreiras não significa que as linhas de água voltem a ser aquilo que eram antes dessas barreiras serem construídas. As pessoas, mesmo que economicamente já não façam sentido, muitas vezes elas ganharam novos usos, uma charca ou um açude num determinado local pode ser usado pelos pescadores ou para banhos ou para qualquer coisa, e portanto as pessoas apoderaram-se um bocado dessas estruturas. É muito complicado, não é assim por decreto que se vai remover tudo isso sem ponderar muito bem o que é que se vai fazer. A Associação de Beneficiários do LUCEFESIT, tendo em conta que estas estratégias teoricamente apontam para resultados muito negativos na nossa agricultura e em toda a zona mediterrânica, pergunto se a CAP já ouviu as suas congêneres de Espanha, França, Itália e Grécia sobre este assunto, no sentido de eventualmente uma posição comum. Já viu, nós estamos sempre em contactos com os espanhóis, com os franceses e com esses. Eu não partilho desta posição de princípio que isto vai ser muito mau para a agricultura. Aliás, eu recordo isto. Eu já estou na CAP há muitos anos, acompanhei as reformas desde 92 e o que aconteceu sempre, ou quase sempre, foi que nós éramos contra a reforma em 92, depois na próxima período de reforma, na reforma seguinte, em 2000, íamos dizer que não, que era muito boa a de 92 e que não queríamos a de 2000. Quando em 2003 houve uma nova reforma, era muito boa a de 2000 e a de 2003 é que não gostava. E em 2008 igual, e enfim. Este é o percurso que temos e é o tipo de posição que temos feito. O que é facto é que hoje há menos agricultores do que havia há 30 anos atrás, mas também é um facto que não foi a catástrofe que se dizia, como penso que agora haverá com certeza caminhos, não vai desaparecer a agricultura na Europa e vai haver forma de nós nos encaixarmos naquilo que é possível, com certeza que volto a dizer, isto é uma ambição sem limites quase, ou com um limite muito elevado, mas que o caminho será este, isso não tenho dúvida que será por aqui, e que nós temos que procurar os meios para podermos saber andar por esse caminho e até levar vantagens a países que estão em mais dificuldade, que têm menor território, que têm uma agricultura mais intensiva do que a nossa. Lembro-me de uma Holanda, lembro-me de uma Bélgica, não têm seguramente à partida tantas vantagens com este caminho que a Europa está a querer traçar como nós teremos. Mas vamos ver, ainda é cedo para essa situação. Eu estou a dar prioridade às perguntas feitas pelas organizações de agricultores filiadas na CAP, pois no fim, se tivermos tempo, faço as outras perguntas que estão aqui em relação aos agricultores e às empresas que estão aqui no Zoom.
A Apossol pergunta se já há alguma calendarização para cada passo da definição da nova PAC a partir de agora. Boa tarde. Não, neste momento, como todos sabem, a Maria Luísa já o referiu e muito bem, não me canso de dizer, estamos há 2 anos com o mesmo regulamento, não conhecemos outro, conhecemos um conjunto de pactos, um conjunto de estratégias, que no momento de pânico, onde as pessoas aderem, isto estrategicamente está muito bem feito, vamos ver se nós conseguimos triturar isto tudo de forma, como diz o Luís, a que isto seja uma oportunidade. Concretamente, relativamente ao PEPAC, o que é que está estabelecido? Se até 30 de outubro, isso está no projeto do Regulamento de Transição de 2020, não for aprovado o quadro financeiro plurianual e o regulamento do PEPAC, que é um regulamento, pois nós, na sequência disso, temos que apresentar os nossos e eles têm que ser aprovados pela Comissão, já não haverá só um ano de período de transição, mas 2. Portanto, neste momento, como sabem, nada mexe, aparecem todos os dias estratégias, todos os dias planos, mas aquele que é o regulamento do PEPAC não mexeu ainda. Não começaram as negociações do trílogo, está tudo igual ao que estava em junho de 2018. Portanto, não sendo adivinha, projeto-me já para 2022 em termos de PEPAC, o que não é mau, dá tempo para pensar. Como disse o Luís, temos países como os fundadores, como é a França, temos países com problemas muito concretos nestas áreas, como é uma Holanda. Eu acho que nós agora devemos, mas é reunir com esses países, saber o que é que eles estão a fazer, são muito mais simples de cabeça, muito menos complicados que nós, e devemos aprender um bocadinho com eles, trabalhar em conjunto e tentar pensar numa proposta como deve ser e que tenha viabilidade e não seja um conjunto de coisas que também não se apliquem no futuro. O NAC pergunta que avaliação fazemos do preocupante ponto 3.2 da estratégia da biodiversidade. É preocupante e como várias outros o ponto 3.2 é o... Cláudio, já agora diga o que é o ponto 3.2. Pelo menos tente lá, senão as pessoas, assim é uma conversa em código. Eu também não sei o que é o ponto 3.2, por isso é que eu estou a perguntar. Aumentar a exigência, de uma forma, a implementação e a exigência da legislação ambiental europeia. Tudo isto, no fundo, já esta estratégia já revela um bocadinho essa maior ambição da parte e o maior peso da DG Ambiente e do peso do ambiente na própria Comissão Europeia. A Associação de Beneficiários de Campilhas e Alçado tem aqui uma consideração e depois uma pergunta. Estas medidas são a orientação geral da política e isto é incontornável. A questão está depois nos detalhes e nos pormenores. Há, no entanto, um parágrafo no documento que manifestamente é o encher de papel. A questão das trocas comerciais, criar regras internas que possam criar distorções de mercado é um risco. Há alguma informação mais detalhada do que está a ser pensado? Não, isto volta-de a referir, isto é um documento de intenções políticas aprovado há muito tempo, colocado agora, que era este o calendário que estava. Eu acho que houve aqui até uma pressão, isto tem sempre pressões políticas de um lado ao outro, para que ele cumprisse o calendário e não houvesse aqui ainda mais, digamos, alterações que eu acho que vão ser inevitáveis, pelo menos isto como é uma ambição. Eu acho que o Covid em cima disto e a forma como a Europa está a organizar todo o relançamento económico, acho que vai haver aqui uma tensão óbvia entre esta força para um tratamento nesta linha ambiental e uma outra força para que a questão social do desemprego, da competição, da competitividade, da produtividade, e eu acho que o equilíbrio vai ser aqui encontrado entre uma e outra. Mas
estes foram os timings, não é possível neste momento responder ou tentar visualizar aquilo que terá como consequências reais na legislação, por exemplo, do PEPAC. Eu volto a dizer, já passaram 2 anos sobre a proposta e a proposta mantém-se na mesma. E estamos todos à espera que haja a aprovação do orçamento da União. As informações, e todos sabem isso, que têm surgido é que vai haver um reforço das verbas e que elas vão ser utilizadas com um calendário um bocado apertado. Vão ser as verbas para aquilo que se chama o Covid ou o Next Generation, tem um prazo de 2024. Aliás, convido todos a ouvirem uma explicação que a comissária Elisa Ferreira, na segunda-feira, vai fazer num webinar também, que vai demorar 1h15, sobre esse que vai ser o grande tema, e portanto ela poderá explicar isso bastante melhor do que eu, mas eu chamo a atenção que neste momento eu vejo verbas tão avultadas que existem com prazos tão curtos para serem utilizados, que eu acho que vai haver aqui alguma flexibilidade na utilização das mesmas, ou então grande parte dessas verbas não são possíveis de utilizar porque não são elegíveis. A Associação de Serpa pergunta se a utilização do pó de pedra das pedreiras como micronutrientes para o solo pode vir a ser feito. Eventualmente sim, mas isso é um nível de detalhe que neste momento nós ainda não temos, mas parece-me um produto bastante natural, portanto não me choca. A Advid sugere que fazer um glossário dos conceitos seria importante porque, na minha opinião, as palavras estão gastas e as interpretações que servem a cada entidade. Em termos europeus, imaginem o que é ter traduções em francês, em inglês é o farm to fork, em francês é a de fourche à la fourchette, do garfo à forquilha, em português é do prado ao prato, em cada língua tem o seu. Estes conceitos, estes chavões, vamos lá ver, isto é quase, este documento é um produto de marketing, é uma forma de comunicar, e vocês querem ver nisto logo o seu resultado final. Quando é que isto vai aplicar? Vou ter uma compensação, vai haver uma limitação, vou ser prejudicado com isto? Quer dizer, é impossível ver isso aqui, porque isto é um documento de ambição, vem em todo o texto esta palavra, é a ambição de uma nova forma de sociedade, de viver na Europa. Não está, eu volto a repetir, não está só sobre o setor agrícola, está sobre o setor agrícola, sobre a indústria, sobre a distribuição, até ao consumidor. Como viram, não sei como é que vão fazer isso, mas diz que querem que os consumidores diminuam para 50% o desperdício alimentar que têm. Não sei se vão pôr uma câmara em casa de cada um, mas alguma coisa vão fazer. Eu só estou a dizer isto, não é ridicularizar, é dizer que são ambições e que vai haver ações para que essas ambições se concretizem. É um facto que aquilo que hoje se recicla de lixo é muito mais do que existia há 10 anos. E também não andam atrás das pessoas. É neste sentido que este documento todo funciona, e também nas metas que têm aqui dos fertilizantes e das coisas que mais nos chocam, que também é assim, evidentemente que será um pouco condicionado pelas compensações que a PAC vai dar, obviamente. A Apossolo pergunta, os montantes para o primeiro e segundo pilar vão ser reforçados depois do plano Macron-Merkel? A Apossolo, estamos a falar do Next Generation, do plano de relançamento da economia. No caso da agricultura portuguesa, esse plano, nas rúbricas do Orçamento de Estado, como sabem, vai ser integrado, a forma de o atribuir e utilizar rapidamente é através da sua inclusão no quadro financeiro plurianual. No caso da agricultura, vão ser, de acordo com a estimativa do GPP, 960 milhões no desenvolvimento rural e 31 milhões no primeiro pilar. Gastos até 2024 sobre o conteúdo
das medidas, como é que vai ser, quais são elas, são as mesmas, são novas, ninguém sabe nada e o Luís quer falar. Não, eu só quero dizer que este não era uma pergunta sobre este assunto, vamos nos cingir hoje aqui a um tema que é vastíssimo, que é este que estamos a tratar, mas esta pergunta não tem nada a ver com isto, mas pronto, está respondida. Vou agora abrir a outras entidades. Alice Teixeira, da Cooperativa de Consumo, pergunta qual o grau de certeza de que a referência a sistemas alimentares sustentáveis significa reduzir significativamente o consumo de carne. A questão da carne é uma das transições que eles querem fazer, mas não é só as carnes vermelhas, mas não é só isso. Eles querem essencialmente é que a dieta das pessoas inclua mais frutas, mais produtos hortícolas e reduza não apenas a carne, mas o sal, os açúcares, as gorduras, enfim, na expectativa de que isso se traduza numa vida mais saudável para as pessoas e com menos doença. Vale o que vale. A Cooperativa de Coimbra, nossa afiliada, pergunta, ou diz, é importante definir bem o que é, o que se quer e o que se quer com biodiversidade. Uma seara com pragas e doenças e infestantes tem maior biodiversidade. Há espécies autóctones e exóticas, há sequeiro e regadio, etc. O que entende a Comissão Europeia sobre biodiversidade? Bom, eu não sou um especialista de biodiversidade, depois a Cláudia pode complementar, mas vamos lá ver. Vamos ser pragmáticos. Há aqui, toda a gente sabe o que é que está definido a nível europeu como biodiversidade e há um conjunto de práticas, que é isso que a missão quer transmitir, para que sejam realizadas algumas técnicas e algumas soluções que possam trazer mais biodiversidade. E a biodiversidade não são só animais grandes, mas também não são pragas, mas podem ser pequenos insetos, podem ser minhocas, podem ser, enfim, eu não sou um especialista, podem ser borboletas, podem ser muita coisa. Mas eu acho que é aqui um campo onde nós podemos ter uma mais-valia. Acho que o que interessa, na perspectiva pelo menos que eu tenho sobre esta matéria, é que o agricultor tenha um rendimento da sua atividade. E se a compensação por ter mais uma faixa que permita que determinado tipo de biodiversidade aí se instale, eu não vejo nenhum problema. Há aqui, eu acho que temos que ouvir muita ciência, temos que ver os incentivos que aqui existem, e eu acho que, e já foi provado até uma vez a um comissário, fizemos aqui um estudo com o engenheiro João Coimbra, que ficou demonstrado cientificamente que o facto de fazer culturas intensivas em regadio não era incompatível com o aumento da biodiversidade. E ele demonstrou isso. E nós, veio cá o comissário na altura, e mostrámos-lhe esse projeto. Portanto, temos que avançar neste caminho, não temos que ter, enfim, receios sobre essa matéria, e a questão das pragas e das coisas que destroem as culturas, isso não tem nada a ver com biodiversidade, tem a ver com pragas e infestantes. Só para acrescentar relativamente a isso, o facto de haver mais biodiversidade significa que os ecossistemas são mais estão mais equilibrados, e isso vai reduzir, não vai fazer aumentar as pragas e as doenças das culturas. Portanto, o aumento da biodiversidade é benéfico à partida para o equilíbrio do ecossistema, não é o aumento da biodiversidade só por si, mas o equilíbrio do ecossistema, que implica mais biodiversidade e mais diferente tipo de biodiversidade, é um ecossistema mais resiliente e, portanto, com menos necessidade de tratamentos, porque a própria natureza se encarrega do controle dessas pragas e doenças. Ok, chegamos ao fim desta nossa explicação. Em 75 minutos penso que conseguimos dar algumas clarificações e transmitirmos aquilo que é o conteúdo principal
destas estratégias, deste Pacto Ecológico Europeu, eu diria mais uma vez desta ambição da Europa, mas atenção que só falámos numa das 6 grandes ambições, ainda tem mais 5, e o que enfim, interessante nestas matérias é que todas elas estão interligadas umas com as outras. O Pacto Ecológico tem as 2 estratégias, mas há situações que se cruzam, como depois o Pacto do Clima também vai sobrepor-se com algumas destas matérias e todas elas estão ligadas entre si com um objetivo: viver numa sociedade mais sustentável, mais protetora do ambiente e com maior biodiversidade. Todas estas situações, o agricultor tem a palavra central a dizer. Nós somos aqueles que podemos contribuir positivamente para isso. As pessoas os transportes, as cidades, a energia, todas elas podem só tentar ter um impacto menor. Nós não, nós podemos produzir biodiversidade. Por muito boa que seja uma marca de carros, de detergentes, de produção de energia, nenhuma produz biodiversidade. E nós podemos fazê-lo. Nenhuma produz oxigênio. Nós temos plantas que produzem oxigênio. Nós temos capacidade para reter carbono. Tudo aquilo que está nas preocupações, na linha da frente das preocupações desta estratégia, só o setor agrícola, enquanto setor produtivo, o pode fazer. Por isso, temos aqui que nos adaptar a estas circunstâncias e aprender e ver o que é que os outros agricultores europeus vão seguir como prática nestas novas linhas que a política europeia nos traz. Muito obrigado a todos. Tivemos 129 pessoas que assistiram a esta explicação. Foi muito participada. Volto a dizer, já disse isto noutros webinars ou noutros seminários deste género. Se fosse ao vivo, não tínhamos 129 pessoas e muitos de vocês gastariam horas e alguns centos de euros para estar aqui. E isso foi um ganho que tivemos com esta pandemia do Covid. Uma boa tarde a todos, muito obrigado e até dia 8. Dia 8, não se esqueçam, temos a comissária Elisa Ferreira e aqui quem quer saber sobre fundos comunitários, e também está aqui o Presidente da CAP a relembrar, a Ministra da Coesão também. Vão ser só 3 intervenções, o Presidente da CAP, a Ministra e a Comissária Elisa Ferreira. Inscrevam-se que os lugares estão quase a esgotar e depois não conseguem assistir. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.